Olá, começa agora o Religar Conhecimento e Religião. O estudo da teologia pode parecer para algumas pessoas um pouco complexo. Você já imaginou esse tema sendo trabalhado com crianças e adolescentes? Como refletir os valores da fé com as crianças? No Religar Conhecimento e Religião, eu vou conversar com a teóloga Solange do Carmo e nós vamos falar sobre teologia e literatura infantil. Muito obrigado por você ter vindo aqui, Solange. Muito bom recebê-la no Religar. Obrigada pelo convite, Flávio. É um prazer estar aqui. Você pode assistir aos nossos programas quantas vezes quiser. Procure por Religar Conhecimento e Religião no YouTube. Inscreva-se no canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Como é que começa esse caminho seu, Solange, né? de trabalho com a catequese e também de tradução, né, de toda a reflexão teológica com crianças e adolescentes? Bom, Flávio, minha história começa muito cedo. Com 17 anos, eu entrei para o grupo de jovens, conheci a Sagrada Escritura e me encantei pela Bíblia. Eu sempre amei literatura e a Bíblia é uma literatura muito especial. Aí, depois eu conheci um grande amigo, o Padre Orione Silva, estava recém-ordenado e estava com um desafio de reorganizar a catequese na sua paróquia. Ele vendo, assim, um certo dom, um certo talento em mim para mexer com essa questão de escrita, ele me convidou se eu quereria trabalhar na catequese com ele. E eu comecei ainda muito cedo, isso foi em 1990 que nós nos conhecemos. E começamos a pensar um projeto para evangelizar crianças, adolescentes e adultos. Então, foi uma coisa assim meio espontânea. Sim. A princípio não foi programado, eu vou ser uma escritora, eu vou produzir livro para criança, especialmente livro de catequese, não. E eles foram surgindo naturalmente. Eu me lembro dessa época, esse período que você mencionou agora, o quanto que se falava de catequese permanente, né, a renovação da catequese. Vocês foram tomados aí por esse clima? Foi naquela fase áurea, Na década de 80 e 90, a catequese estava em grande ascensão por causa da catequese renovada. A catequese renovada. Tinha vindo uma resposta muito positiva para a catequese de Medellín e de Puebla. Sim. E a catequese floresceu no Brasil, na América Latina toda. Aquela catequese tradicional de preparar para sacramento e aqueles cursinhos rápidos para fazer primeira comunhão e crisma, eles estavam caindo em desuso. E o sonho era fazer uma catequese onde a pessoa entrasse num processo da fé e ela fosse mergulhada naquele mistério de Deus e não quisesse mais sair. Aí nasceu o nosso trabalho. Eu me lembrei disso porque nessa época eu estava também envolvido com essa atividade como catequista e no departamento. Você já foi catequista então também? Sim, na Arquidiocese de Juiz de Fora. Né? E você atuava na Arquidiocese de Mariana nessa época? Na cidade de Viçosa, onde eu morei muitos anos, eu estudava lá. Tinha terminado de formar, eu fiz engenharia agrícola e já estava trabalhando na igreja. Sim. E o Padre Orione, então, nós nos conhecemos e começamos, pouco a pouco, a fazer esse trabalho catequético. Sim. Hoje nós temos essa coleção, mas até chegar a essa coleção, você dizia, né? Surgiram apostilas, caderninhos, muita experiência e hoje há essa coleção Catequese Permanente, publicada pela Paulus. Isso, um longo trajeto. Eu costumo dizer que a coleção ela não nasceu de um escritório. Não foi assim, nós sentamos e falamos, vamos fazer uma coleção. Ele falou, vamos trabalhar na catequese comigo? Aí nós começamos a trabalhar juntos na catequese, só que a catequese ela era no formato anterior à catequese renovada. E tinha um manual, tinha uma coleção que servia de manual, mas que não respondia mais aos anseios do momento, dos catequistas, das famílias, dos catequizandos. Então, nós começamos a fazer um encontro aqui e outro ali para ajudar o catequista a fazer seu trabalho. E o catequista começou a dar um retorno, falou, nós não queremos mais esse livro, faz mais um encontro. Aí a gente fazia mais um, reunia, faz mais um, faz mais dois. Nós fomos fazendo os encontros. Quando nós vimos, tinha uma série de encontros, falamos, não, então vamos programar. Aí nós começamos a fazer um projeto
com os catequistas, eles dando retorno do método, as famílias dando retorno, os catequizandos. Aí, pouco a pouco, nós fomos criando um método evangelizador. Essa catequese não é simplesmente uma coleção, ela é um projeto paroquial. Sim. Sim. Bom, nesse formato livro, a edição já tem mais de 10 anos, né? Tem. E os temas que são trabalhados, né? Vamos mostrando aqui, por exemplo, esse Conhecendo Jesus, seguido do Seguindo Jesus. E o outro, E Somos o outro, Povos de Deus. Somos Povo de Deus. São os 3 primeiros. Esses 3 primeiros, Flávio, são dedicados a crianças de 5, 6 e 7 anos. Nós pensamos o seguinte, bom seria que a gente nem precisasse trazer a criança para a catequese, que ela já fosse mergulhada desde pequena nesse universo desse mistério da fé. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos nos dedicar a evangelizar. Antes dos 5 anos, é praticamente impossível a gente organizar um trabalho. A igreja não tem estrutura para criança tão pequena. Então, nós começamos com 5 anos. Esses livros para 5, 6 e 7, eles não precisam ser usados nessa ordem que está aí. Tá. Pode ser alternado, tá? Eles são, a gente fala em forma de rodízio, popularmente falando. Eles são uma tentativa de iniciar a criança no universo da fé cristã. Então, são todos em formas de histórias. Então, são histórias bíblicas, relatos bíblicos que nós transformamos em histórias infantis. Fizemos canções apropriadas de acordo com os textos bíblicos e fizemos atividades, brincadeiras, ciranda, roda, montagens. Então, o livro é todo dinâmico. E eles foram feitos pensando em crianças de 5 a 7. Sim, estou vendo aqui a dinâmica como que é, né? Tem toda uma orientação, né? Da acolhida, começa com a Bíblia. Isso. Né? Tem um tempo de partilha, tem atividades. Tem momento orante. Sim, termina com momento orante. Aqui pode ser tanto a catequista, o catequista, mas também pode ser a família. Né? O livro, como ele tem o roteiro já, ele pode se prestar a vários movimentos catequéticos, vamos dizer assim. Ele é feito já com o roteiro todo pronto, porque a gente sabe que os catequistas, normalmente, eles não são muito amparados nesse sentido. Eles recebem a tarefa de fazer a catequese, mas nem sempre eles têm uma formação. Você já foi catequista, sabe disso. É um pouco na base do voluntariado, da boa vontade. Sim. Então, nós fazemos o roteiro todo para facilitar para ele. O que não quer dizer que ele tem que ler isso aí. Claro que não, mas é para ele estudar em casa, interiorizar, preparar, viver isso e, na hora, ter argumento pedagógico e argumento teológico suficiente para o seu trabalho. E eu vejo que cada livro tem um CD aqui no final. Esse é talvez o diferencial da nossa coleção. Porque o Padre Orione, que trabalhou comigo, ele era um grande musicista, compunha muito bem, era regente de coral. E a gente, então, pensou em usar a música como veículo evangelizador. Cada livro tem um CD com 18 a 20 músicas compostas especialmente para esse trabalho catequético. Então, ao todo, são 8 livros, 8 vezes 2, 16, aproximadamente 160 músicas. Diferentes em cada CD. Se o CD trata do segmento de Jesus, as músicas tratam do segmento de Jesus. Se o CD trata, por exemplo, como esse que está aí, esse marrom, Somos Igreja, então a temática das músicas também vai ser a igreja. Bem, há todo um outro bloco aqui, não é? De 8 esse que está com você, esses 4. 11 anos, né? Isso. E aí, assim, é a mesma estrutura do encontro? É a mesma estrutura, todo livro contém 32 encontros, cada encontro já tem a mesma sequência, uma acolhida, um momento orante, um texto bíblico, uma atividade pedagógica, uma atividade lúdica, diríamos assim. Depois, no final, outra parte orante, né, para
para fazer a despedida final. E há depois, também esse de adolescentes e uma jovens. terceira fase, que é de adolescentes. Esse é o primeiro da fase de adolescentes, mas ele é sequência do outro. Ao contrário daqueles lá que não precisam ser usados sequencialmente, esses livros aí foram pensados como uma sequência. Sim, sim. Então, é o primeiro, Deus é amor, o segundo, Jesus, nosso Salvador, o terceiro, o Espírito Santo nos sustenta, somos igreja, e aí essa é a fase da evangelização que a gente fala. Pré-evangelização, evangelização. E, em sequência, a parte do aprofundamento. Sim, Solange, você deu já a tônica, né? Não é uma catequese voltada para uma perspectiva sacramental, é para a vida. Não, você entendeu bem. É isso? Não, não é não. É uma catequese que a gente fala assim que ela não é um curso. Fazendo um trocadilho, a gente diz que é um percurso. Sim. É um projeto onde a criança entra na catequese e não tem nenhum desses livros que a gente diz, esse é para a primeira comunhão, esse é para a crisma, ou esse é para a pré-eucaristia, como se fala, né? Não, todos são para a pré-eucaristia e nenhum é especificamente para a pré-eucaristia. Todos são para a crisma e nenhum é especificamente para a crisma. Aí, a pergunta que sempre vem é essa, mas então não faz a primeira comunhão, não faz a crisma? Claro que faz. Só que a crisma, a primeira comunhão acontecem como eventos que vão naturalmente sendo inseridos no percurso. Sim. De forma que tira aquela expectativa de quando eu vou fazer a primeira comunhão e quando vai terminar. Ótimo. Não é isso que é importante. Bom, a gente vai conhecer um pouco mais do seu trabalho no segundo bloco. Hoje no Religare, eu recebo Solange do Carmo. Nós estamos falando sobre teologia e literatura infantil, tema que a gente vai desenvolver, como eu disse, daqui a pouco. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Aqui no programa hoje a gente está falando sobre teologia e literatura infantil. A nossa convidada é a teóloga Solange do Carmo. No início da conversa nós falamos bastante sobre catequese, a coleção Catequese Permanente, mas agora a gente vai focar, né, na questão da literatura infanto-juvenil. Solange, ainda retomando aquele tema, né, daquela experiência você inclusive decide por uma outra formação, né? Você faz filosofia e teologia. Né? A princípio, quando eu comecei a trabalhar com o Padorione, eu não tinha formação de teóloga. Mas aí, como a gente já está produzindo, escrevendo, ele me incentivou. Eu vim, fiz teologia, filosofia, mestrado, doutorado na área para melhorar o trabalho. Aí revisamos todo o trabalho a partir disso. Inclusive, a sua tese de doutorado reflete sobre essa experiência. Sim, a minha tese de doutorado, Catequese no Mundo Atual, eu estudei um autor francês, Denis Villepellé, que é um autor cujo modelo catequético é muito próprio do meu trabalho e... Com isso, a minha tese é a justificativa teológica da minha coleção. Sim. É mostrar que uma catequese permanente, uma catequese não sacramental, é viável pastoralmente e ela é pertinente teologicamente. Sim. Você fez o doutorado na FAG, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Bem, mas e falando sobre literatura? Né? Você falou que gosta muito de literatura. Gosto muito, é uma paixão antiga. Eu costumo brincar assim que meu primeiro livro, o livro ao qual eu tive acesso foi aquele da Bonequinha Preta. Lembra? Bonequinha Preta que ficou curiosa na janela, quando passou o verdureiro, ela caiu dentro da cesta de verdura. Eu falo que não foi a Bonequinha Preta que caiu dentro do cesto de verdura, fui eu que caí dentro do mundo da literatura. Foi uma paixão, assim, à primeira vista, desde criança. Sim, você já tem 9 livros infantis. 9. E também começou sem nenhuma pretensão. Eu não tinha pretensão de ser escritora. Mas eu sou filha de um contador de causo, um grande contador de causo. Meu pai era um homem mal alfabetizado, da roça, minha mãe também. Eles estudaram 1 ano em escola de roça. Mas o sonho dele, a paixão dele era que a gente estudasse. E ele reunia a gente à noite e contava muitos causos. Com isso, eu aprendi a contar causos e gosto de contar histórias. Então,
toda historinha que eu acho que pode ter, como é que eu falo, dar uma contribuição para a criança, eu procuro colocá-la no papel, fazer ela virar livro. Sim. E você tenta aí também na literatura inserir a reflexão sobre valores da fé? Está sempre permeado de valores da fé. A teologia está em tudo que eu faço, Flávia, até nas poesias. Eu trabalho também com poesia, com crônica, e sempre a teologia é o que a gente chamou de teopoética, né? A teologia é o alimento de tudo isso. Sim, reflexões bíblicas. Bíblicas. Esses aí que você tem em mãos, esse aí é o que nós esse é o mais lançamos, recente, né? Esse é o que nós lançamos há pouco tempo atrás, né? Março de 19, né? Isso. Famílias sagradas, no plural, mostrando a pluralidade dos modelos familiares. Sim. Que, normalmente, quando fala família, a gente tem um modelo muito formatadinho na cabeça. Papai, mamãe e os filhinhos. Esse livro procura mostrar como há uma diversidade enorme de famílias. E como eu gosto muito de poesia, normalmente eu escrevo, Flávio, em versos, para facilitar para a criança, com rimas. É mais fácil de guardar. E os desenhos desse aí são do artista plástico Zé Veloso, um grande artista, um parceiro já de outros trabalhos. Tem um trabalho belíssimo, fez uns desenhos muito bonitos, ficou um livro muito bom. Sim. Aqui, então, vocês dão conta, assim, das várias situações, né, de famílias, né, quando é a família pai, mãe, filhos, a família que é avó com os filhos, tios com filhos, cuidadores com filhos. Isso, só o pai com os filhos, só a mãe com os filhos, um irmão cuidando do outro, as famílias monoparentais também, as homoafetivas, tudo isso entra aí. Dois pais, duas mães, criança sem família, também é um modelo que nós temos hoje, não podemos esquecer. Né? E essa obra termina defendendo que o princípio é o amor, que integra toda... O que faz uma família é o amor, né? O que faz uma família não é o fato de ter um pai, uma mãe e os filhos, inclusive porque nós temos pai e mãe e não tem filhos. Isso também é um modelo familiar. Né? O importante é o amor, é o cuidado. Tem até um slogan que foi usado aí um tempo, e eu gosto muito. Meu pai, minha mãe, minha tia, minha família. Meu pai, minha mãe, minha tia, aquele que cuida de mim todo dia. É mais ou menos isso que esse livro trabalha. E outros livros que aqui da literatura, não é esse da Ovelha Perdida. Vamos passando alguns aqui, vamos mostrando os telespectadores enquanto você vai comentando. Esses dois aí, das ovelhas, Ovelha Perdida e Ovelha Confiante, na verdade, eles fazem parte de uma trilogia da Ovelha Pastor. O terceiro é o que eu estou terminando agora. Ainda não está pronto, por isso não pude trazer para apresentar a você. Tem o das pessoas são diferentes. Esse aí é um livro muito bonito, bom para ser trabalhado na escola, porque ele trata de bullying. Ele trata de preconceitos, mostra como que todas as pessoas são diferentes e precisam e merecem ser respeitadas. Sim, tem o avião. Isso aí é uma historinha para vencer meus medos. Os medos que eu tenho, eu ponho nas histórias. E esse pernilongo? O do pernilongo é uma ocasião para trabalhar sobre a dengue, zika, mostrando como que esse bicho importuna a vida da gente e pode, né? Eu gosto de colocar tudo em forma de literatura. Então, peguei também o teminha do pernilongo. Tem a magia das palavras, Flávio, é um livro mostrando como que as palavras são importantes. Nós não podemos sair dizendo o que a gente quer de qualquer modo. As palavras, elas constroem, mas destroem também, né? Eu estou aqui mostrando os livros para os telespectadores. Enfim, é uma coleção bacana. Você hoje tem seu próprio selo, não é, Solange? Tenho sim. Eu comecei publicando os livros infantis pela editora Scala de Goiânia. Sim. Foi a primeira oportunidade que me apareceu. Eles conheceram o livro por meio também de um colega da FAGE, que é redentorista. E aí eles se ofereceram publicar os 6 primeiros. Mas os 3 últimos eu já publiquei pelo Fique Firme. Eu comecei com o Fique Firme com um site. Um site,
um site fiquefirme.com.br. .com.br. É um site de assessoria teológico-pastoral. Então, ele tem desde material sobre catequese, quanto tem também material sobre espiritualidade, sobre Bíblia, sobre pastoral, tem literatura, tem muita poesia, tem crônica, tem contos, mas sempre dentro dessa temática dos valores da fé. E, com o tempo, nós começamos a ver que o site poderia ser um selo de uma editora. Aí nós publicamos o primeiro, que é esse que está aí do seu lado, esse pequenininho embaixo, Flávio, o Desde Dentro. O Desde Dentro foi um livro, o primeiro livro publicado pelo meu selo. Ele é um livro de poesias. Alunos e ex-alunos, vendo que o site publicava poesias, começaram a mandar voluntariamente, assim, de boa, as poesias para publicar. Nós começamos publicando poesia de grandes nomes. Sim. Manuel Bandeira, e Fernando Pessoa, e Adélia. Aí vimos que a gente mesmo produzir as poesias. Aí, quando teve uma remessa, nós fizemos o livro. Sim, Depois nós fizemos esse aí, que também foi formatado pelo Zé Veloso, a capa dele, um trabalho também muito bonito. Esse livro é um livro de crônicas, também de crônicas que foram surgindo espontaneamente no site. A gente chama de crônicas bíblicas, porque o que move a crônica é um versículo bíblico. Ele é que é o chão do texto. Entendo. E aí fizemos esse, agora os outros eu estou publicando a literatura infantil pelo mesmo selo. Sim. E o site continua ativo? Continua ativo. Normalmente a gente tem publicações 2, 3 por semana. Poesias, um versículo bíblico comentado, uma dica pastoral. Todo sábado a gente publica uma reflexão do Evangelho do Domingo, feito pelo padre Francisco Cornélio, que é um grande biblista, está agora fazendo seu doutorado em Roma. Então, nós temos muitos colaboradores. Sim. E eu tenho acompanhado um pouco, né, porque até amigas em comum, colegas lá da PUC, e parece que está surgindo um projeto de levar todo esse material para as escolas, né, um movimento de divulgação maior. Como os livros, eles trabalham valores humanos, eles são muito próprios para serem trabalhados em escola. Aí, agora, nós estamos com uma parceria com a professora Silvia Contaldo, que é uma grande educadora e está na PUC há quase 40 anos, e a professora Aparecida também, que trabalhou em escola a vida inteira, e é professora também da PUC. Nós formamos o Grupo das Marias, porque é Silvia Maria, Maria Aparecida e Solange Maria. Então, o Grupo das Marias está tentando levar isso à frente. Sim, sim. É muito bonito ver esse trabalho recente agora, então, das Marias, né? Maria Solange, Maria Aparecida, Carvalho de Castro, Silvia Maria Contaldo. E Solange Maria. E Solange Maria, né? Para a gente terminar, como é que você avalia esse trabalho, né? Esse tempo que a gente está vivendo, que quando a gente vai pensar sobre ele, a gente lembra de termos crises, de todas as dificuldades, tantos desafios. Que papel você espera, né, dessa literatura na vida das pessoas? Flávio, meu sobrenome é Resistência. A própria coleção de catequese é um sinal de resistência na igreja contra esse modelo sacramental, esse modelo que só está preocupado com doutrina e com a manutenção da fé. Então, já é um trabalho totalmente de resistência. E a literatura que eu trabalho é uma literatura de resistência, num tempo onde a gente quer governar para maiorias, alguns querem governar para a maioria, a gente trabalhar com as minorias. Esse livro da família é para defender os pequenos modelos de família, mas que estão chegando aí com toda a força e que precisam ser reconhecidos. Nós vivemos tempos muito obscuros, tempos de muita violência, tempo de muita manipulação, e o trabalho do site, como o trabalho dos meus livros, todos eles são trabalhos assim para mostrar que é preciso ir por outro caminho. Sim. Da diversidade, do respeito ao outro, do reconhecimento do rosto do outro, que ele tem direitos, que ele tem identidade, que ele precisa se expressar.
Estou no Fique Firme. Estamos no Fique Firme, por isso é o nome do site, né? Sim, sim. O próprio nome já diz, é resistência pura. Quem quiser adquirir os livros pode, pelo site, chegar às informações? Pode, pelo site, pode fazer o pedido que a gente envia. Todos ótimo. eles podem ser comprados pelo site. Solange, muito obrigado por você Obrigada ter vindo a você aqui. pela oportunidade. Então, Adorei. fiquefirme.com.br é o site da professora Solange, para você conhecer ainda mais sobre o trabalho e adquirir esse material. O nosso programa é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de graduação à distância, de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem, nós voltamos com mais um Religar e Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá!